Excelente tarde a todos. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2023, estamos na 127ª reunião virtual e hoje nós vamos falar sobre o exercício para estudante Rosa Cruz diurno e noturno. Antes, vamos iniciar com a oração Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Hoje vamos falar sobre exercícios diurno e noturno. Em primeira instância, é muito importante entendermos o que é um exercício. Como, por um exemplo, se desejarmos, se quisermos melhorar a nossa parte física, deixá-la mais forte, mais robusta, mais em forma, nós conseguimos fazer isso de uma única forma, através de exercícios. Assim como também os nossos pensamentos, as nossas ideias, se quisermos melhorá-la, deixá-la mais ágil, mais apta à nossa utilização, precisamos exercitá-la através de leitura, através de uma boa música. E se quisermos elevar a nossa alma, se desejarmos caminhar na vanguarda, se quisermos exercitar essa área, quais os exercícios, o que tem de disponível que nós possamos utilizar para também deixar essa área mais forte, essa área mais robusta? São também alguns exercícios. Dentro desses exercícios, a Rosa Cruz nos ensina que nós temos a concentração durante o dia. Então, se desejarmos aí estar nos elevando em alma, em espírito, nós precisamos estar atentos ao que acontece no nosso dia a dia, que é a nossa concentração ali diária. Depois nós temos a concentração matutina, que nós vamos falar mais a fundo, um pouco mais à frente. E temos a retrospecção noturna. Quando falamos também de um outro exercício chamado observação, esse é um dos mais importantes auxílios ao aspirante que vem se esforçando, que vem se empenhando, porque ele é muito, muito importante a quem deseja viver, aspirar a uma vida superior. Pois é importantíssimo que nós possamos ver todas as coisas ao redor de nós e que veja de maneira clara, nítida, distinta em todos esses detalhes. E através da nossa observação nós evitemos cair em buracos que nós observamos outros a caírem e também observar os buracos que nós caímos para que nós não repetimos a mesma sequência. Temos um exercício chamado de discernimento. E o discernimento é a capacidade de compreender situações e de separar o certo do errado. Nós devemos procurar sempre o bem que se acha oculto em tudo. Não existe o mal trabalha exclusivamente para o bem daqueles que estão dispostos a encontrá-lo. Seja em situações adversas, desafiadoras, a real é, se você procurar em qualquer situação, assim como fez Cristo quando caminhava com seus discípulos, será possível sim encontrar o bem. Temos outro exercício chamado de meditação. Hoje se escuta muito falar de meditação, mas a meditação ensinada pela filosofia Rosa Cruz é uma meditação voltada ao exercício, pelo qual nós seguimos a história de determinado objetivo, pondo-nos ali em relação com todos os detalhes, todos os pormenores relativos a ele e ao mundo. Temos outro exercício chamado de contemplação. A contemplação, ela conduz a um estado mais elevado, um estado mais penetrante, sutil ali de desenvolvimento mental, que se refere à alma das coisas. Esse é o estado de contemplação, o qual não necessita de esforço, de pensamento, de imaginação para chegar à informação que se deseja. É só manter o objeto ante a visão mental e deixar que a alma dele fale por si. E a adoração, que de uma forma muito resumida, o conceito essencial
porque a adoração se expressa pelas ideias de reverência e serviço. A adoração envolve profundo amor e respeito. Adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção, de uma reverência genuína. Isso ocorre porque através dos exercícios anteriores que nós acabamos de falar, você começa a entender e ter mais contato com a perfeição de Deus. E aí não existe outra forma a não ser adorá-lo e venerá-lo, tudo que ele fez e tudo que ele faz. Eu tenho já uma pergunta para vocês. Quando nós falamos de todos esses exercícios, nós podemos fazer esses exercícios em grupo? Não. Não, Fernanda. Não. Perfeito. Rosa Cruz nos ensina, todo estudante da Fraternidade Rosa Cruz deve ter o seu crescimento espiritual individual, dependendo somente do esforço de cada um. Após lermos como se faz os exercícios, já quer dizer que nós aprendemos também? Essa é uma outra pergunta. Já aprendi como faz o exercício. Só basta ler para aprender a fazer o exercício? Não, também. Não. Porque a gente precisa praticar, né? Exatamente. Perfeito. A única maneira de aprender tal exercício esotérico é fazer. É um processo individual. E agora uma outra pergunta. Qual é o real objetivo dos exercícios esotéricos ensinados pela Fraternidade Rosa Cruz? Eu acho que a gente... Desenvolvimento anímico. Perfeito. Todos os exercícios que nós aprendemos na Fraternidade têm um único objetivo: fazer-nos alcançar o autodomínio e o autocontrole, que sim, é uma elevação espiritual. É importante nós fazermos todos os exercícios por um simples motivo. A interseção positivas, um exercício acaba potencializando o outro e facilita a execução. Exemplos, por exemplo, a concentração auxilia-nos na retrospecção. E a observação acaba nos auxiliando na concentração. E assim por diante. Então, quanto mais nós exercitarmos um pouquinho de cada um, nós estamos elevando o todo. E dentro de todos esses exercícios citados, nós falaremos exclusivamente de 2 exercícios, que se chamam concentração matutina e retrospecção noturna. Vamos iniciar pela retrospecção. O que é retrospecção? O que significa essa palavra? Essa palavra vem do latim e ela significa olhar para trás, observação, análise de fatos, de acontecimentos relativos ao passado, fatos que não se alteram mais. Você pode mudar a interpretação, mas o fato já não é possível mais modificá-lo. Porém, é nosso dever usá-lo como uma bússola para evitarmos que o leite se derrame, evitarmos as próximas vezes que nós possamos ter ali a infelicidade de derramar o leite, mas nós não podemos ficar nos lamentando e chorando pelo leite derramado. Retrospecção não é sinônimo de lamentação, de olhar para trás e ficar remoendo um passado. Pelo contrário, a retrospecção é um avanço, é um degrau. A retrospecção de todos os exercícios nos ensinado pela Fraternidade Rosa Cruz é o exercício mais valioso do que qualquer outro método para adiantar o aspirante no caminho da realização e evolução. Nenhum outro método é tão poderoso e tão eficaz quanto o exercício de retrospecção. O indivíduo que o pratica regularmente a retrospecção, ele passa por uma transformação e uma reformulação de caráter. Passa por um despertar espiritual. Segue em passos firmes e largos na sua caminhada evolutiva. E acaba por adiantar-se em sua evolução. Passa a ser um vanguardeiro. Caminha na frente. Quem conheceu uma pessoa hoje, suponhamos que no dia seguinte a mesma passe a fazer os exercícios de retrospecção de forma correta, séria, disciplinada.
caso você a reencontre após 6 meses, você irá reconhecê-la, pois o indivíduo, você não irá reconhecê-la, pois o indivíduo já não será mais o mesmo. Os seus valores, os seus comportamentos, o seu jeito de falar, muitas coisas estarão perceptíveis a olho nu. Além de tais mudanças, a reforma íntima, a metamorfose que ocorreu nesse curto período, será o suficiente para que a quem você julgava conhecer seja necessário conhecer novamente, pois muita coisa mudou num período de 6 meses. Por que devemos praticar o exercício de retrospecção? Essa é uma pergunta que eu quero lançar para vocês. Por que vocês acreditam que nós devemos praticar o exercício de retrospecção diariamente? Primeiro, porque ele permite com que a gente veja onde a gente está errando e acertando. Então, é um encontro que a gente faz com a gente mesmo para isso. E um segundo benefício do exercício é que, ao fazer isso, a gente vive o nosso purgatório aqui, né, no mundo físico, e a gente consegue reduzir o nosso tempo no purgatório nos mundos invisíveis. Maravilhoso, Rê. O exercício de retrospecção é considerado um exercício para elevação da alma e do caráter. Nós estamos numa escola, nós estamos num período evolutivo. Então nós temos, a Rê explicou muito bem, todo um contexto importantíssimo. E esse também que eu trago é um conceito simples, mas muito importante. Se o nosso objetivo é evoluir, para evoluir nós precisamos exercitar como um músculo. Você precisa exercitá-lo para criar ali uma hipertrofia, para criar um crescimento nesse músculo. Então, o exercício de retrospecção nos dá esse crescimento de alma e de caráter. Um outro grande motivo é que ele não é apenas um exercício, ele não é apenas um exercício. Ele é o exercício mais valioso do que qualquer outro método para adiantar o aspirante no caminho da realização. E como a Rê muito bem disse, seu efeito é tão profundo que capacita quem pratica com seriedade e repetidamente aprender lições que estariam lhe reservadas para vidas futuras. Nosso grande objetivo é a evolução, é caminharmos para frente, para cima. Isso quer dizer avançar em nossa vida física e nos autodominarmos, estarmos em plena posse de nosso autocontrole, permitindo assim que as rosas floresçam em nossa cruz, ou seja, que o nosso sangue, nosso ego seja purificado de todo desejo e o autocontrole seja, enfim, alcançado. Não só alcançado, mas também dominado. Nossas experiências físicas servem para nos elevarmos, elevar o nosso espírito, que através das experiências vivenciadas dia após dia, vão nos tornando um espírito, um ego cada vez mais forte, cada vez mais robusto. Temos todos os dias a oportunidade de dar um pequeno, um grande, um médio passo em nossa parte espiritual. Isso através das experiências terrenas, pois aqui é o baluar da evolução, aqui é o campo de evolução. Todos os demais reinos pós-morte nos servem para assimilação das lições e das coisas que nós vivenciamos, das experiências que nós tivemos aqui, dia após dia. E se o nosso objetivo principal é avançar na parte espiritual, é de extremíssima importância que nós dediquemos certa parte do nosso tempo para tal objetivo, pois a parte espiritual é eterna e é importantíssimo que haja um equilíbrio. E aqui eu fiz um paralelo e uma análise que, se olharmos um pouco a fundo, vamos ver, alguns indivíduos dedicam mais tempo ao cuidado e manutenção do nosso corpo físico do que, às vezes, mais tempo para o nosso espírito, pensando que o nosso corpo físico é uma passagem e o nosso espírito é eterno. Claro que quando eu falo isso, eu não falo sobre negligenciar nenhum e nem outro. Pelo contrário, eu falo sobre encontrar uma justa medida, um equilíbrio, para que você possa dar todo o cuidado, reparo e manutenção no corpo físico, mas também alimentar a sua alma, não deixar a alma carecer de atenção, carecer de cuidado. E aí eu fiz aqui
uma média, por exemplo, de um indivíduo que faça 3 refeições por dia, um almoço, janta, café, almoço e janta, e que ele leve ali 30 minutinhos cada um, ele teria ali 1h30. Mais uma manutenção ali, que ele tome 2 banhos ali, uma média por dia, que dê mínimo de 15 minutos cada um, ele teria aí mais 30 minutos, que se dariam somando aí já 2 horas. Por exemplo, que ele se exercite, que ele faça um exercício físico, uma caminhada ou algum esporte por mais 60 minutos. Tudo isso somaria aí uma média de 3 horas por dia de cuidado e manutenção. A cada 8 dias, o indivíduo, mantendo esses cuidados, ele leva para ele executar tais cuidados. A cada 8 dias, ele investe um dia, 24 horas praticamente nesses cuidados. E devemos observar e chegar à conclusão de que tudo aquilo que é cuidado tende a crescer. Então, se nós negligenciarmos uma parte, nós tenderemos a murchá-la. É como uma planta colocada no sótão. Deixamos de cuidar, ela tende a murchar. Se nós pararmos de cuidar e dar a manutenção necessária no nosso corpo físico, ele começa a apresentar defeitos, a apresentar falhas. E com a nossa alma, com o nosso espírito, também não é diferente. Nós precisamos ter um equilíbrio. E aí pensa comigo, uma árvore, por exemplo, uma árvore sempre cai para um lado. E qual que é o lado que ela cai? É o lado que ela está sempre inclinada. E aí eu lanço uma pergunta para vocês, a termos de reflexão, não de resposta, né? Qual é o tempo que você tem separado para cuidar do espírito, que é eterno? Lembrando que para a parte física é a cada 8 dias, um dia inteiro a gente deixa só referente à manutenção, tá? Então, qual o tempo que você está dedicando hoje, está investindo hoje no seu espírito eterno, que é eterno? Como você faz, né? Pô, legal, como que eu faço então para eu poder investir, né, no meu espírito? Como que eu faço para investir nessa parte espiritual? É através de serviço, assimilando os ocorridos diários, fazendo os exercícios, principalmente dedicando-se aos exercícios. Então, convido vocês a fazer essa reflexão, né? Numa balança de justa medida, qual tempo vocês têm dedicado a ensinar, a aprender, a fazer os exercícios, fazer rituais, e qual o tempo que você tem dedicado, às vezes, ao Netflix, ali a uma alimentação, num horário mais específico, enfim. É importantíssimo que tenhamos isso muito claro, e de qual dos dois lados nós tendemos a inclinar, qual dos dois lados nós estamos dando mais atenção. E deixando mais uma vez muito claro, quando eu trago esse assunto numa forma de equilíbrio, não de negligência, tá? Ambos são de extremíssima importância e merecem todo o cuidado. É nós fazermos a nossa reflexão e as nossas ações. Devemos fazer a retrospecção, pois o valor dela é enorme e ultrapassa a nossa imaginação. Em primeiro lugar, efetuamos o trabalho de restauração e de harmonia consciente e em menor tempo do que é necessário durante o sono, restando mais tempo para prestarmos um serviço. Fica assim uma maior parte da noite disponível para um trabalho externo, o que não seria possível de outra maneira. Em segundo lugar, nós vivemos o nosso purgatório e o nosso primeiro céu todas as noites, introduzindo assim o espírito como sentimento correto, a essência das experiências diárias. Por conseguinte, escapamos, como a Rê muito bem disse, do nosso purgatório no pós-morte e também economizamos tempo de permanência no primeiro céu. E por último, mas não menos importante, tendo extraído diariamente a essência das experiências que dão crescimento anímico e tendo-as amalgamado ao espírito, nós passamos a vivenciar realmente uma atitude mental e a nos desenvolver por linhas que ordinariamente nos estariam reservadas para vidas futuras. Pela fiel execução desse exercício, nós conseguimos apagar dia após dia as ocorrências indesejadas da nossa memória subconsciente, de modo que nossos pecados são apagados, nossas auras começam a brilhar como ouro espiritual
extraído por uma retrospecção das experiências diárias. E desse modo, nós conseguimos atrair a atenção do Mestre e nos livrarmos de toda a culpa, de todo sentimento de falha, de fracasso. E o maior porquê dos exercícios de retrospecção é que avançamos em passos largos. Pois lembre-se, passamos pelo nosso purgatório e o primeiro céu, assimilando tudo o que aconteceu, tudo o que ocorreu na nossa vida. E quando fazemos a retrospecção, vivemos o nosso purgatório, nosso primeiro céu, ajudando a restabelecer, usando menos tempo para poder retornar e dar continuidade, buscar o nosso crescimento com mais experiências. E o grande porquê é que devemos cuidar para assimilar os erros e acertos, para que ambos nos sirvam como uma bússola de evolução espiritual, de caráter e atitudinal, fazendo assim evoluirmos dia após dia em passos largos. E o aspirante que anseia por evoluir deve incluir tal exercício como um dever diário, assim como comer, assim como tomar banho. A retrospecção para o aspirante que deseja evoluir é um dever. E onde se deve fazer o exercício de retrospecção? O ideal é deitado na cama, no horário que você deita para dormir, né? Você fica relaxado na cama e aí antes de dormir você faz o exercício. Exatamente, Rê. O exercício de retrospecção é simples. O local ideal para fazê-lo é em sua cama. Quem deve fazer o exercício de retrospecção? Única e exclusivamente você. Existem coisas que ninguém pode fazer por você. Uma delas é a sua parte. E a segunda é a retrospecção. Quando a retrospecção deve ser feita? Qual é o melhor horário? Qual é o melhor momento para se fazer a retrospecção? Sempre antes de dormir. Final do dia. Todas as noites. Quando se estiver deitado ou já indo deitar, o exercício deve ser feito deitando, já de preferência. Isso porque a partir daquele momento, o seu corpo entrará em um processo de restauração. E nenhuma atividade física deve ser executada. Como nós devemos fazer o exercício de retrospecção? Como é recomendado que façamos o exercício de retrospecção? O exercício de retrospecção é rever sua atitude moral em tudo o que ocorreu. De um lado você vai ter arrependimento e reforma, onde fez o mal, e do outro lado você vai ter a gratidão, onde fez o bem. Assim, dos dois lados, você está crescendo, você está se autoconstruindo, tanto pela reforma do arrependimento, quanto pela gratidão. Falando um pouco mais a fundo sobre isso, sobre a reforma e sobre a gratidão, qual o efeito, né, que ela causa em nossa mente, nossas ideias, em nosso pensamento, nosso íntimo. Eu trouxe uma teoria de um psicólogo de uma linha chamada behaviorismo, chamado Skinner, em que ele trata dois polos muito importantes. O primeiro, por exemplo, é um incentivo positivo. Fala que o reforço positivo é dar uma recompensa quando um comportamento desejado ocorre. Que é exatamente o que acontece no lado quando nós temos a gratificação, quando nós nos gratificamos, nos sentimos bem por ter executado ou agido de uma forma correta, em que nós julgamos ali correta. Como incentivo positivo também, Skinner nos traz um outro ponto chamado de reforço negativo. É quando você retira algo que gera uma consequência negativa, quando um comportamento ali desejado acaba acontecendo. Nós temos incentivos negativos, que é a punição. A punição nada mais é do que a aplicação de uma medida negativa quando um comportamento indesejado ali acontece. E quando ocorre isso? Quando nós executamos a reforma. A reforma é uma forma de
não de nós caminharmos atentos a não cairmos mais no mesmo buraco, porque nós sabemos o quão doído e o quão doloroso é o arrependimento após você ter purgado, ter passado por esse processo. E também, junto com o incentivo negativo de Skinner, nós temos a extinção, que é a retirada de uma recompensa positiva quando um comportamento indesejado ocorre. Falando sobre incentivo positivo e negativo, vamos nos atentar apenas aos que estão aqui sublinhados. Então, quando acontece de termos um comportamento positivo e na retrospecção sentimos a gratidão, o que acontece é um aumento de frequência desse comportamento pelo acréscimo do nosso estímulo. Em consequência, esse aumento de frequência, ele dá um reforço. Esse reforço aumenta a frequência desse comportamento, tendo como efeito a nossa autoconstrução. Do outro lado, também, nós temos um incentivo negativo, chamado de arrependimento, de reforma, também de uma forma positiva. E com ele, nós temos a diminuição da frequência de um comportamento pelo acréscimo do estímulo. Então, cada vez a gente se arrependendo, daqui a pouco você fala, não quero mais. Com isso, nós temos a diminuição da frequência desse comportamento, nos levando a uma autoconstrução também. Ambos os caminhos nos levam a nos autoconstruirmos. Após deitar-se à noite, o estudante Rosa Cruz deve relaxar o seu corpo e começar a recordar os acontecimentos do dia na ordem inversa, partindo dos acontecimentos da noite, em seguida da tarde e, finalmente, os acontecimentos da manhã. É importantíssimo que nós procuremos rever cada cena com a maior fidelidade possível e que nós consigamos reproduzir diante do nosso olhar mental tudo o que aconteceu em cada cena, mas com o objetivo de revisar, com o propósito de julgar as nossas ações, de certificarmos se as nossas palavras transmitiram o significado que nós pretendíamos ou se deram uma falsa impressão, se exageramos, mentimos ou até atenuamos alguma experiência ali relatadas, aquele eu invento, mas não aumento. Reveja sua atitude moral em relação a cada cena. Este exercício não é um exercício de memória, tá? Nós devemos procurar, então, ver os fatos mais relevantes. Devemos procurar nos julgar e se arrepender onde se fizer necessário e nos louvarmos onde também se fizer necessário. É importante nos perguntarmos se durante as refeições comeu para viver ou viveu para comer, para agradar o paladar. Julgue-se a si mesmo, censure-se onde houver louvor, onde houver culpa, e louve-se onde houver mérito. Esse exercício esotérico é para toda a vida. Quanto mais fazemos esse exercício, mais desenvolveremos a nossa capacidade de conhecer as pessoas que nos rodeiam. Quanto mais puro nos tornarmos, mais claramente veremos todas as coisas, todos os acontecimentos. Além, é claro, de nos purificarmos e também adiantar aqui o nosso purgatório, o nosso primeiro céu, possibilitando também aprendermos lições reservadas para vidas futuras. Quanto nós devemos investir na retrospecção? Em termos financeiros, absolutamente nada. O que nós temos que investir na nossa retrospecção é em tempo e disciplina. E a nossa retrospecção tem que estar sempre em um status chamado de andamento. Existe uma meta? Existe um ponto a se chegar na retrospecção? Não. A retrospecção deve fazer parte de nós até o último dia, até o nosso último suspiro nesse plano. E o mínimo que se espera de um estudante Rosa Cruz é que chegue na eficiência do exercício esotérico noturno de retrospecção. E o objetivo é fazer pelo menos 80% das vezes em um mês, conseguindo fazê-lo até o fim. O que seria até o fim? Começando pelas causas noturnas,
de tarde e vindo ali no comecinho, até a sua primeira ação do dia. E, a partir daí, fazer os julgamentos, como nós muito bem colocamos aqui acima, de onde acabou caindo, tropeçando na pedra, e de onde conseguiu passar de uma forma gratificante, de uma forma bondosa, de uma forma amorosa, sendo assertivo. Para facilitar o nosso entendimento, eu usei uma ferramenta chamada de 5W2H para poder simplificar, tentar simplificar o nosso exercício de retrospecção nessas simples, mas poderosas perguntas, que seriam o quê? Então, o que é o exercício de retrospecção? É o exercício esotérico mais valioso do que qualquer outro método para adiantar o aspirante no caminho da realização e evolução. E por que devemos realizá-lo? Para nossa elevação espiritual, como estudante, temos tal meta: elevarmos-nos em passos largos dia após dia e nos tornarmos grandes servidores puros e amorosos, pois em um vaso sujo não pode haver água pura e saudável. Onde devemos fazer? Não precisa montar um espaço específico, não precisa criar um ambiente decorado. O lugar certo para se fazer o exercício de retrospecção é no teu repouso, na tua cama. Somente você pode fazer isso por você, mais ninguém. Isso deve ser feito todas as noites. E como fazer isso? Deitar de forma relaxada, rever os acontecimentos do dia em ordem inversa, da noite para o dia, louvando-se onde agiu de forma correta e arrependendo-se onde agiu de forma incorreta. E quanto custa isso? Poucos minutos do seu tempo antes de repousar. Isso tem que ficar sempre em andamento, sempre em execução. E agora vamos para um outro exercício chamado de matutino, que é um exercício conhecido como exercício de concentração. Primeiramente, devemos nos perguntar o que é concentração. E a concentração é a capacidade que uma pessoa tem de manter o seu pensamento num único assunto. Isso com disciplina, sem permitir que seus pensamentos se desviem para outras coisas. Tem como objetivo manter o corpo denso no mesmo grau de inércia e insensibilidade que experimenta durante o sono, embora o espírito no interior esteja perfeitamente desperto, alerta e consciente. O que aspira à visão espiritual deve adquirir a faculdade de se tornar igualmente tão absorvido na ideia sobre a qual ele se concentra, que possa excluir o mundo dos sentimentos da sua consciência, o mundo dos sentidos da sua consciência, e assim dar toda a sua atenção ao mundo espiritual. Quando aprender a fazer isso, verá o lado espiritual de um objeto, de uma ideia, iluminado pela luz espiritual, e assim obterá um conhecimento da natureza interna das coisas, como jamais foi sonhado por um homem mundano. Por que nós devemos praticar o exercício de concentração? Exercitar o controle, né, sobre nós mesmos, né, para a gente não ficar fazendo as coisas no automático e poder pôr foco naquilo que a gente precisa fazer. Porque nesse momento o espírito acaba de retornar do mundo do desejo, né? E nessa ocasião é muito mais fácil ele retomar o contato consciente com esse mundo do que em qualquer outro momento do dia. Nós devemos praticar o exercício de concentração para termos acesso à visão espiritual, sendo mais preciso a visão do mundo do desejo, porque através da visão e contato com tal mundo, nós poderemos investigar e tirar nossas próprias conclusões, e também nos tornarmos um auxiliar invisível consciente, servindo amorosa e desinteressadamente a obra. A obra é grande, os auxiliares que estão disponíveis, que estão dispostos a pagar o preço, são muito poucos.
Apressa-te, pois o mundo precisa de ti. E uma outra pergunta que eu quero lançar para vocês. Por que logo ao despertar é a ocasião mais propícia para executarmos o exercício de concentração matutino? Eu acho que isso tem a ver com o que a Shelly falou, né? Os vórtices do corpo de desejo, eles estão começando a girar, então, assim, é o momento que você está entre os dois mundos, vamos dizer, né? Então, é o momento onde você consegue saber também o que você fez na sua noite. Lembremos que durante o sono, as correntes do corpo de desejo fluem, e seus vórtices giram e se movimentam com enorme velocidade. E assim que penetra no corpo denso, suas correntes são quase que paralisados pela matéria densa e pelas correntes nervosas do corpo vital, que transmite as mensagens do e para o cérebro. E desse modo, estabelecemos a condição necessária para os centros de percepção do corpo de desejo poderem começar a girar dentro do corpo denso. Atingindo esse ponto de abstração, os centros de percepção do corpo de desejo começam a girar lentamente dentro do corpo denso, tomando, portanto, seus próprios lugares. E onde nós devemos praticar o nosso exercício de concentração? Devemos praticá-lo também em nossa cama, sempre após acordar, no início de cada dia, todos os dias, quando se estiver deitado e desperto, relaxado e consciente para executarmos o exercício. E nenhuma atividade física deve ser executada desnecessariamente antes e praticá-lo nem desviar os seus pensamentos que não sejam referentes à sua concentração. Então esse momento é um momento de extremíssimo cuidado, de extremíssima delicadeza. E a quem cabe a obrigação e o dever de fazer a concentração? Exatamente a mesma responsabilidade, exatamente sua. Ninguém pode fazer a sua parte. Diz uma antiga lenda que a procura de um tesouro deve ser feita no sossego da noite e em perfeito silêncio. Se for pronunciada uma só palavra enquanto o tesouro ainda não estiver completamente escavado, causaria inevitavelmente o seu desaparecimento. Essa é, claro, uma parábola mística que se refere à procura da iluminação espiritual. Se ficarmos bisbilhotando ou contando aos outros as experiências de nossas horas de concentração, acabaremos por perdê-la. Elas não podem suportar a transmissão oral. Além do que, se tal experiência é individual, qual seria o objetivo do indivíduo a contar para outras pessoas tais experiências, enquanto ainda não está preparado para dividi-las? É preciso entender que há de haver um tempo de preparação, e isso acontecendo fora esse tempo teria o único e exclusivo objetivo de massagear o ego. E por conta disso, dissolver-se-iam em absolutamente nada. Precisamos, pela meditação, extrair delas o pleno conhecimento das leis cósmicas ocultas. Portanto, a experiência própria não deve ser comentada, haja visto que ela é apenas um invólucro que esconde a verdadeira semente que contém. Por isso, o aspirante precisa considerar tudo o que acontece durante a concentração como sagrado. Deve conservá-lo rigorosamente, as 7 chaves, exceto quando for de benefício para a humanidade. Aí ela pode e deve ser revelada. Quando o exercício de concentração deve ser feito? Deve ser realizado todos os dias, pela manhã, imediatamente ao despertar. E como nós devemos fazer o exercício de retrospecção? Após o despertar, não se deve levantar para abrir janela, dar bom dia para o cônjuge, para a família. Não se deve fazer nenhum ato desnecessário. Importantíssimo observar
se a posição do seu corpo está boa, pois ela é de extremíssima importância e deve estar e se manter confortável. Após tais detalhes, deve-se relaxar imediatamente para dar início à sua concentração. Sua concentração sempre deve ser feita no momento do despertar, pois é exatamente nesse momento do dia em que o espírito acaba de voltar ao mundo do desejo, como a Su muito bem colocou, sendo essa a ocasião mais propícia e fácil para retomar o contato consciente com esse mundo. Este momento é o mais indicado para executar e ter sucesso no exercício. O assunto da concentração pode ser qualquer ideal sublime e elevado, desde que esteja dentro dessas duas vias. Deve ser preferentemente de tal natureza que faça com que o aspirante se afaste das coisas comuns dos sentidos. Até porque, enquanto o aspirante mantiver o contato com os sentidos, será dificílimo conseguir atingir tal objetivo em sua concentração. Lembrando que o ideal do exercício de concentração é nos colocar em contato com o mundo do desejo. Sendo assim, se ficarmos amarrados aos sentidos físicos, será praticamente impossível mergulharmos no mundo do desejo e adquirirmos algum conhecimento. Temos como primeiro passo sobre a concentração em ideias sublimes, onde Max Rendel nos diz que não há melhor fórmula do que os 5 primeiros versículos do Evangelho de São João. E os 5 primeiros versículos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não se compreenderão. Então Max Rendel nos recomenda no início fazermos a nossa concentração mediante aí os versículos do Evangelho de São João, tomando-os como assunto da nossa concentração, sentença por sentença, todas as manhãs. Depois, após algum tempo de concentração nos versículos, nesses objetivos sublimes, com ideais elevados, isso vai proporcionar ao aspirante uma maravilhosa percepção do princípio do nosso universo e do método da criação, uma compreensão muito além da que poderia obter em qualquer um dos livros já escritos. Na concentração, depois, nós temos um segundo passo. E depois de algum tempo, quando o aspirante tem aprendido e mantido diante de si, por uns 5 minutos ininterruptos, o assunto sobre os versículos, e ter conseguido se concentrar, o próximo passo é abandonar abruptamente esse assunto, deixando apenas a mente em branco. Não deve-se pensar em absolutamente nada, mas apenas esperar simplesmente que alguma coisa venha a preencher o grande vazio, e com isso, no devido tempo, a visão de cenas do mundo do desejo preencherá o espaço vazio, depois que o aspirante tenha se acostumado a tal. Aí, em seguida, nós teremos um terceiro passo. E o terceiro passo consiste em mandar que isso ou aquilo apareça diante de si. E o que for, aparecerá. E o aspirante poderá investigar a sua própria vontade. O importante, contudo, é que, seguindo essas instruções, o aspirante está se purificando. A sua aura começará a brilhar e, inevitavelmente, atrairá a atenção do mestre, o qual enviará alguém para ajudá-lo, onde for necessário auxiliá-lo, auxiliando, assim, o aspirante a dar mais um passo no seu caminho, no seu progresso. Os grandes mestres estão exatamente tão ansiosos para terem a nossa ajuda como nós estamos para servir. Enquanto nós investimos na nossa concentração
Levará em média 5 minutos de dedicação e concentração proposital. Com o tempo, os centros da percepção do corpo de desejos começam a girar devagarzinho, dentro ali do corpo denso, tomando seus próprios lugares, e com isso se tornará cada vez mais definido, necessitando cada vez de menos esforços para pô-los em movimento, facilitando assim a visão do mundo do desejo. E depois de algum tempo, quando o aspirante já tiver aprendido a manter diante de si, por uns 5 minutos ininterruptos, o assunto em que se concentra, e partindo para o segundo passo, que é manter a sua mente totalmente em branco e aguardar a chegada de um pensamento e ideias sublimes que vão se revelar para o aspirante, para se ver resultados visíveis. É importantíssimo entender que pode se levar dias, meses, anos e até uma vida inteira. Porém, tal tempo e resultado dependerá do investimento e dedicação que o aspirante tenha feito em vidas passadas. E é tal assunto. Assim como também a sua disciplina, a sua dedicação e a fidelidade ao exercício na sua vida atual. Max Endel alerta-nos que, mesmo que levemos anos, para que tenhamos um resultado, simples resultado, uma mera fagulha, pequeno resultado, mas que seja visível, nós devemos ter a paciência e estarmos certos de que nenhum esforço é feito em vão, e de que cedo ou tarde nós vamos colher os frutos do nosso plantio, do plantio que nos dedicamos. Os grandes mestres estão vendo e apreciando os nossos pequenos e grandes esforços. Nunca será em vão. Muitas das vezes, alguns estudantes, por não ter um resultado como gostaria ou num tempo curto, acabam por abandonar ou por acreditar que não dá resultado, e aí é onde acaba se perdendo um grande e preciosíssimo tempo. Porque, como o Max Endel muito bem nos falou, os grandes mestres estão vendo e apreciando os nossos esforços. E a persistência sempre haverá de vencer. E o status que nós devemos permanecer sobre a concentração é sempre a etapa do passo 1, que é sobre a concentração ideais sublime, né, e os 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Depois nós temos aí concluindo esse primeiro passo, nós temos um segundo passo, que é deixar a mente apenas em branco. Não deve pensar em absolutamente nada, mas apenas esperar simplesmente que alguma coisa venha e preencha esse vazio. A partir do momento que também isso for concluído, podemos esticar essa tarefa como concluída. E o nosso passo 3 vai consistir em mandar que isso ou aquilo apareça diante de nós. E o que for aparecerá, e poderemos investigar a nossa própria vontade. E também deve ser um status que deve estar sempre em andamento. Deve estar sempre se fazendo, dia após dia. Enquanto respirarmos, devemos manter o nosso exercício de concentração. Como nós fizemos um de retrospecção, também criamos um plano de ação para o nosso exercício de concentração, que resumidamente respondendo as simples, mas poderosas perguntas de o que, por que, onde, quem, quando, como, quanto, temos o que é o que é a concentração. É um exercício esotérico matutino que nos capacita a manter nossos pensamentos em um único ponto. Por que devemos executá-lo? Por que devemos fazê-lo? Para a nossa elevação espiritual como estudante e capacitação como auxiliar invisível, além de conhecimento do mundo do desejo, onde conheceremos a verdade e atrair a atenção do mestre. Onde devemos fazer? No aconchego da nossa cama, do nosso lar. Somente nós podemos fazer a nossa parte. Somente nós podemos fazer o nosso exercício. Não pode ser comprado,
vendido ou doado. Quando? Todas as manhãs. E como fazer tal exercício? Ao despertar, mantermos-nos relaxado e consciente, levando a nossa concentração a um único ponto específico, sem nos distrairmos com nossos sentidos, se está numa posição ali incomodando, nada disso, e seguindo os 3 passos de aperfeiçoamento. Quanto custa? Pouco mais que 5 minutos no início do seu dia. E status, sempre, sempre, sempre em andamento. Finalmente, evite considerar os exercícios como uma tarefa enfadonha, de repúdio, e seu verdadeiro. Às vezes o exercício, isso uma vez conversando com o Carlos, o Carlos acabou comentando comigo, eu achei muito interessante. O efeito é tão... fazê-lo, aparentemente parece ser tão simples comparado ao resultado, que muitas vezes acabam acreditando, e puxa, é só isso? Puxa, não tem mais nada, realmente é só isso para fazer, eu vou conseguir atingir tal objetivo? Os exercícios são os nossos mais elevados privilégios. Somente quando assim considerarmos, podemos fazer justiça e dele escolher o mais amplo benefício. Devemos sempre lembrar que o segredo do grande está no pequeno. São as pequenas ações repetidas dia sim e no outro também, que irá nos lançar e auxiliar-nos em grandes voos na nossa jornada e na nossa evolução espiritual. Tanto o exercício de retrospecção quanto o exercício de concentração, em resumo, ambos têm o objetivo de nos autoconstruirmos, de nos elevarmos espiritualmente, moralmente, em todas as áreas da nossa vida. Essa foi a lição referente aos exercícios noturno e diurno da Fraternidade Rosa Cruz do Centro de Campinas. E agora vamos iniciar a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade, para transformar cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.